Fala, povinho do sétimo ano, tudo certo? Tudo certo? Espero que sim, né? Ó, na aula de hoje aqui a gente vai continuar vendo as divisões de números racionais. Nessa aula, números racionais envolvendo frações, ok? E além disso, mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a regra que faz os números racionais serem um conjunto numérico. Porque eu mostrei pra vocês a necessidade dos números racionais não como conjuntos, mas como números. Ou seja, de onde vieram as frações e de onde vieram os números decimais. Que foi o que eu falei, aquela necessidade de pegar uma grandeza, uma quantidade, alguma coisa, e fazer uma subdivisão, certo? E fazer uma subunidade, né? Que é a necessidade que as pessoas tiveram em algum momento de medir, e aí a medição lá no final não dava uma unidade inteira, então resolveram partir a unidade em vários pedacinhos iguais e ir completando. Essa foi a necessidade da criação dos números decimais e frações, que compõem o conjunto dos números racionais. Mas o que eu vou mostrar mais para frente ainda nessa aula é qual é a regra que cria os números racionais como conjunto, como grupo, digamos assim, tá certo? Bom, mas vamos do começo. Primeiro a gente vai ver a divisão com frações, tá? Aí tá aqui, ó. Vejamos algumas divisões, no caso essas duas aqui, utilizando a reta, e depois vamos passar para o caso geral. Assim como nos números decimais, eu vou mostrar a interpretação dessas divisões com frações. Como assim interpretação? Porque não adianta eu só mostrar para vocês como faz a divisão no papel e caneta, como divide. Eu quero que vocês vejam a divisão acontecendo, o que é dividir com frações, certo? Eu vou mostrar na reta. Essas divisões foram escolhidas a dedo para fazer funcionar. Nem sempre vai ser fácil ver essa divisão na reta, tá? Quando não vai ser fácil ver essa divisão na reta? Repara que nessa primeira aqui divisão, deixa eu aumentar um pouco aqui para dar para ver melhor. Ué, não está aumentando. Ah, aumentou. Nessa primeira divisão, ó, as duas frações que eu tenho um denominador 4, ou seja, eu vou ter algo dividido em 4 partes e vai ser dividido por outra coisa que está separada em 4 partes também. Então, a minha reta inteira vai estar dividida de 4 em 4. Aqui eu tenho como ver. E aqui está dividido em 5 e o outro está dividido em 10. Ainda é fácil de ver, por mais que não seja a mesma quantidade. Por quê? Se eu tenho algo que está dividido em 5 partes, e cada parte dessa eu dividir... Cadê meu foco, gente? E cada parte dessa eu dividir em 2 partes, eu vou ter algo dividido em 10 partes, ok? Consegui ajustar aqui, tá? Então, quando eu tiver denominadores diferentes, ou seja, quando eu tiver uma quantidade de divisão diferente, por exemplo, algo que está dividido em 3 partes, tipo isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Pô, tem uma coisa que está dividida em 3 partes, aí vai entrar uma divisão por algo, vou ter que contar de 4 em 4 partes. Como é que isso vai funcionar? Aí você vai ter que tentar igualar os denominadores, mas eu te explico isso mais pra frente, ok? Para você ver geometricamente, ou seja, enxergar como funciona. Vamos a esses exemplos aqui, quando terminar esses dois na reta, a gente passa para esse outro ponto, tá certo? Para não embolar a cabeça de ninguém aí. Ó, a primeira divisão é 5 quartos dividido por 1 quarto. Ou seja, quantas vezes 1 quarto cabe dentro de 5 quartos? Quantas vezes? Bom, aí a gente faz o seguinte, ó. Aqui eu trouxe uma reta, tá? Essa aqui é a reta do segundo exemplo. Aqui eu trouxe uma reta que eu peguei daqui até aqui vale 1 e daqui até aqui vale 2. Repara que do 0 para o 1 eu tenho 1, 2, 3, 4 divisões, certo? Ou seja, cada trechinho desse que eu anotei aqui vale 1 quarto. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ou seja, 1. 1 e 1 quarto, 1 e 2 quartos, 1 e 3 quartos, 1 e 4 quartos. Ou seja, 2, certo? Então sei que daqui para cá vale 1 quarto, daqui para cá vale 1 quarto, por aí vai. O que eu quero? Eu tenho 5 quartos. Então vamos contar 5 quartos. Começou aqui, ó. 1, 2, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Lembrando, por que 5 quartos? Cada pedacinho desse é 1 quarto. Então vou ter 1, 2, 3, 4, 5 quartos, certo? Então, ó, isso aqui tudo
vale 5 quartos. Eu quero dividir isso aqui em pedaços que medem 1 quarto. Se eu quero dividir em pedaços que medem 1 quarto, ora, quantos pedaços eu vou usar? É só você contar. Daqui até aqui tem quantos 1 quarto? 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é 5 quartos dividido por 1 quarto? 5. Em outras palavras, quantas vezes 1 quarto cabe dentro de 5 quartos? 5 vezes. É só isso, tá? Eu vou mostrar mais pra frente como a gente faz em outros casos. Até nesse mesmo aqui dá pra pensar da outra forma. Mas conseguiu ver que a divisão de frações é enxergar dessa forma? É só você se perguntar quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo. É a mesmíssima coisa que você perguntar isso aqui, ó. 15 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 15? Cabe exatamente 5 vezes. Ou seja, se eu dividir algo em 5 partes e andar de 3 em 3, quantas vezes eu vou andar de 3 em 3? 5 vezes. E aí você pode pensar que 3 vezes 5 é 15. E você pode também pensar, assim como você já sabe dividir aqui, que 15 dividido por 3 é 5. Ok? É o mesmo pensamento daqui, só que aqui com fração. Tá certo? Agora o outro. O outro é 6 quintos dividido por 3 décimos. Como isso vai funcionar? Bom, eu peguei aqui, ó. Tá do mesmo tamanho da outra, certinho, tá? Eu medi na régua. Daqui até aqui mede 1, eu vou chamar de 1, tá certo? E daqui até aqui eu vou chamar de 1 também. 1 com 1, 2. Perfeito? Só que cada espaço desse aqui que mede 1, eu dividi, não sei se está dando para ver a diferença, vou até marcar um pouco maior. Ó, as divisões em azul, elas estão dividindo isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5 partes, ok? Então, do 0 até o 1 está dividido em 5 partes. Por que em 5 partes? Preciso dele, tá? E aqui eu também, ó, vou marcar um pouquinho mais forte. Ó, as divisões em azul. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Agora, esse pontinho menor que está em vermelho, não sei se a cor está aparecendo legal aí. O pontinho menor que está em vermelho, junto com o azul, ele divide a unidade em 10 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Por que 10 partes? Porque eu vou precisar usar ela aqui. Tá certo? Então, ó, aqui foi tranquilo fazer essa transposição, por quê? Porque se eu estou dividido em 5, para fazer ele ficar dividido em 10, basta eu cortar no meio cada pedacinho, tá? Eu até botei aqui, ó, cada cotoquinho desse aqui vale 1 décimo. E cada pedacinho um pouquinho maior desse aqui, que é a marcação azul, vale 1 quinto. Tá certo? Bom, então qual é a pergunta? Eu tenho 6 quintos. Então, o primeiro passo é a gente fazer o seguinte, eu tenho 6 quintos. Então eu vou contar, começando do zero, 1 quinto, 2 quintos, 3, 4, 5, 6 quintos. Ou seja, meu tamanho inicial que eu tenho ali para dividir é esse aqui, ó. 6 quintos. Eu tenho esse aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quintos. Tá? Só que esses 6 quintos eu quero dividir em pedacinhos que medem o quê? 3 décimos. Ora, 3 décimos é o seguinte, ó. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Concorda comigo? 1 décimo, 2, 3 décimos. O que eu vou fazer? Eu vou andar de 3 em 3 desses pedacinhos menores. E cada pedacinho de 3 em 3 eu vou contar como uma vez que eu percorri. Vamos ver quanto vai dar, ó. Aqui, ó. Uma vez. Aí vou contar de novo. 1, 2, 3. 2 vezes. 3 com 3, 6, ok? 3 vezes. 3 com 3 com 3, 9. E agora, 1, 2, 3 vezes. 4 vezes.
Quantas vezes eu andei 3 décimos para completar 6 quintos? Eu andei 4 vezes, ó. Uma vez, duas, 3, 4 vezes, certo? O que essa marcação 12 décimos significa? Pensa enquanto eu escrevo o resultado ali em cima. Ó, aqui eu andei 4 vezes. Quantas vezes 3 décimos cabe dentro de 6 quintos? Cabe 4 vezes, exatas 4 vezes, ok? Ó, por que os 6 quintos e o 12 décimos está marcado no mesmo lugar? Porque são frações equivalentes, gente. Ó, se eu dividir o 12 por 2 e o 10 por 2, vai dar 6 quintos. Se eu multiplicar o 6 por 2 e o 5 por 2, vai dar 12 décimos. Lembrando, o que são frações equivalentes? São aquelas frações em que a gente tem a mesma medida, e aqui você está vendo ó, que tem o mesmo tamanho, porém é representado de formas diferentes. Pô, professor, você contou de 3 em 3, eu não consegui ver aí que você chegou no 12 décimos. Então vamos lá. Lembra que eu falei que cada pedacinho desse tem um décimo? Vamos contar quantos décimos eu tenho até aqui, tá? Ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos, vale 1. 11 décimos, 12 décimos. Fechou a conta? Certo? É isso, tá? É assim que vai funcionar a divisão. Essa é a interpretação. Quantas vezes essa fração cabe dentro da outra? Perfeito? Agora, como entender um caso geral? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou tentar explicar de uma forma. Vocês ainda esse ano vão poder entender de uma forma um pouco mais consistente como a divisão de frações funciona. A gente até já viu isso ano passado, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais branda, digamos assim, certo? Vamos lá. Você lembra que a divisão é o oposto da multiplicação, certo? Concorda comigo? Bom, aí vamos ter em mente, ó, vou pegar esse segundo exemplo aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó, 6 quintos dividido por 3 décimos. Vamos pensar o seguinte, que a fração por si só, ela já é uma divisão. É uma divisão de 6 por 5. Estou dividindo 6 por 5. Ok? Tá certo? E aí eu estou pegando uma divisão e dividindo por outra divisão. Então aqui eu tenho, de certa forma, posso ver como se eu tivesse 3 divisões. 1, 2, 3. Ok? Como é que eu vou enxergar isso? Bom, esse cara aqui, ele não está dividindo, ele está sendo dividido. Concorda? Ele está sendo dividido pelo 10. Então eu vou pegar essa fração aqui e de fato dividir pelo 3. Tá? Mas esse 10 que já era uma divisão, eu estou dividindo uma divisão. O que vai acontecer? Eu vou acabar enxergando isso como um lado oposto, como uma multiplicação. Então, o 3 ele vai acabar virando o cara que vai entrar na divisão. E o 10, que já era o cara que estava dividindo, ele já era o divisor, ele vai virar o cara que será dividido. Confuso para você entender dessa forma? Talvez. Não sei como você absorveu a informação. Mas tenta entender que isso aqui eu posso reescrever dessa forma. Como uma multiplicação de frações. E a multiplicação a gente já viu lá. Aí lembrando, por quê? Lembrando não, dizendo novamente o que eu falei aqui. O 10 divide o 3, certo? O 3, digamos que seja o cara principal, vamos dizer assim. Ele é a quantidade que eu tenho que está dividido em 10 partes. Eu estou dividindo um número por 3. Então o 3 agora está embaixo, ele virou a divisão, certo? Estou dividindo o número por 3. Mas esse 3, ele tem 10 partes. Então quantas partes dessa de 10 eu teria? Estou perguntando quantas partes eu vou ter, na verdade uma multiplicação. Vai virar essa inversão. E explicar dessa forma não é a forma mais ideal de ser explicado,
mas eu não gosto de deixar as coisas sem vocês entenderem o porquê que está acontecendo. Ainda esse ano, mais pra frente, a gente vai ver um assunto que vai deixar isso aqui muito mais claro, tá? Vai deixar isso mais objetivo, certo? Mas ainda não temos essa maturidade matemática para poder ver isso aqui dessa forma, ok? Mas eu espero que você tenha entendido isso, que o número, digamos, principal, que é o 3, então se eu estou dividindo por 3, o 3 virou a divisão, certo? E se o 3 tem 10 partes, eu estou querendo saber quantas vezes 10 partes eu vou ter aqui. Então, quantas vezes 10 partes eu vou ter aqui, tá certo? É dessa forma que vai acontecer. Então, a regrinha que a gente viu ano passado é aquela. O que é a divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Acabou. Que é o que eu vou aplicar aqui, ó. Tá? Lembrando, eu posso ver a divisão de fração, ó, vou começar a fazer esses exemplos aqui. 2 nonos dividido por 1/3. Eu posso ver dessa forma aqui, ó. 2 nonos dividido por 1/3. Professor, como é que eu sei qual é a primeira fração e qual é a segunda? O traço maior divide as duas frações. Sempre vai ser assim, tá bom? Nunca vai ser diferente. O traço maior divide as duas frações. Beleza? Então tá. Então aqui, ó, 2 nonos dividido por 1/3. O que eu vou fazer? Não precisa se preocupar com nada a não ser isso aqui, ó. É a primeira vezes o inverso da segunda. O que é o inverso? O inverso nada mais é do que a fração com as suas partes invertidas. Tá certo? Lembram disso? O oposto é você olhar para a reta numérica e ver os números que têm o sinal invertido, ou seja, os números que têm a mesma distância até o zero, tá? Então, o oposto de 2 nonos é menos 2 nonos, ele está do lado oposto, certinho. O que é o inverso? É aquela que inverte, ok? Bom, aí aqui, ó, vai ficar assim, 2 vezes 3, 6. 9 vezes 1, 9. Quanto é 2 nonos dividido por 1/3? 6 nonos. Se eu quiser simplificar, dá para dividir ambos por 3, vai dar 2/3. Ok? Vou fazer essa aqui e vocês façam essas duas aqui. Lembra da regra adicional, perfeito? Ó, menos 3/4 dividido por 2/5. Posso ver dessa forma aqui, ó. Tá? Aí eu vou escrever assim, ó, menos 3/4 vezes 2/5. Desculpa, 2/5 não, é o inverso. 5 meios. Fui olhar para a fração de baixo e me distrair. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Menos com mais, menos. Beleza? Tá. Agora façam essas duas aqui de baixo, ó. Vou dar uma pausa e volto com elas resolvidas. Prontinho. Ó, 1/6 dividido por menos 3 meios é 1/6 vezes o inverso, que é menos 2/3. Mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2. 6 vezes 3, 18. Acabou. 2/5, menos 2/5 divididos por menos 5/8. É a mesma coisa que menos 2/5 vezes menos 8/5. Eu inverti essa fração aqui. Menos com menos, mais 2 vezes 8, 16. 5 vezes 5, 25. Será que daria para eu enxergar todas essas frações aqui usando aquela divisão da reta? Com facilidade não, dá. Mas lembra que para eu ver na reta, eu tenho que ter a mesma divisão nas duas frações, ou seja, eu tenho que ter o denominador igual, senão não vai dar certo, tá? Ah, professor, então quer dizer que eu preciso me preocupar com o denominador igual na divisão? Não, não precisa. Tanto que aqui eu nem olhei se o denominador igual não. Estou dizendo que para você ver na reta, como a gente viu naquele exemplo inicial aqui, eu preciso que as duas frações estejam na mesma divisão, senão não vai funcionar muito, tá? Você não vai conseguir enxergar isso aqui, perfeito? Bom, e aí, o que eu quero que vocês vejam no final aqui como estrutura, tá? Aqui a gente já observou a divisão. É o seguinte, o que muda da estrutura do conjunto, o que os números racionais como conjunto têm de diferente dos números inteiros? Vamos pensar lá no primeiro conjunto que a gente viu no ano passado, que é o conjunto dos números naturais.
O conjunto dos números naturais, a gente tem as 6 operações, né? Adição, multiplicação, divisão, subtração, potenciação e radiciação. As 6 operações. Nesse conjunto aqui, a gente praticamente só tem propriedades com 2 operações. Na adição, a gente tem praticamente todas, que é a comutativa, a associativa, elemento neutro, certo? E o fechamento. Comutativa diz que se você inverter a ordem não muda o resultado. A associativa diz que numa expressão só com essa operação você pode começar por onde quiser. Elemento neutro garante que alguém somado com outro número vai dar sempre o mesmo resultado, ou seja, o elemento neutro aqui é o zero. Então, o zero somado com qualquer número vai dar o próprio número. E o fechamento que qualquer número somado vai dar aqui. E o outro que a gente tem é a multiplicação, que tem todas essas propriedades, ainda tem, tem todas elas, e ainda tem a distributiva. O que é a distributiva? Se eu tenho um número multiplicando alguém aqui, é só eu distribuir a multiplicação para todo mundo, que não faz diferença de eu resolver primeiro aqui, tá? Já a divisão e a subtração, elas só trabalham com o elemento neutro. Nenhuma dessas aqui funciona, certo? Agora, nos números inteiros, o que a gente tem de diferente? A adição, a gente tem a mesma coisa daqui. A multiplicação, a gente tem a mesma coisa daqui. Mas a gente ganha uma coisa especial na subtração, que a gente não tinha na outra. A gente ganha o fechamento, certo? A subtração aqui nos números inteiros, ela tem o fechamento. Ou seja, se eu subtrair qualquer número de qualquer número, ele vai estar nos números inteiros. Então, a criação dos números inteiros como conjunto vem dessa propriedade aqui, ó. O fechamento, ele vale na subtração, certo? Então, alguém pensou, poxa, eu já sei que eu tenho um número negativo agora, que eu posso andar para o lado contrário da reta, certo? Que eu posso pensar do lado contrário. Como é que eu vou criar um conjunto matemático? Eu vou criar um conjunto matemático com base em quê? Qual vai ser a regra dele? A regra dele vai ser o seguinte, eu vou permitir que qualquer subtração valha. Ou seja, qualquer número que eu subtrair de qualquer um vai estar dentro desse conjunto. Por quê? Antes, aqui nos naturais, eu não podia, por exemplo, fazer a operação 3 menos 5. Por quê? 3 menos 5 não dá. Não dá para eu tirar 5 de 3. A partir do momento que eu permito que isso aconteça, eu crio o conjunto dos números inteiros. Porque eu permito que qualquer número possa ser tirado de qualquer outro número. Ou seja, eu crio a ideia de número negativo, tá? Dentro dos conjuntos. Agora, o que vai mudar desses dois caras aqui para os números racionais? Eu vou ter todas essas propriedades aqui, perfeito. Eu vou ter todas essas propriedades aqui e eu vou ter o fechamento na subtração, porque eu também tenho um número racional negativo. Mas o que vai mudar? Cara, só você lembrar, lá no comecinho eu falei assim, ó, os números racionais surgiram a partir da necessidade de criar uma subunidade. Criar uma subunidade é dividir. Agora, você tem tudo igual aqui, tá? Tudo igual, ó. Tudo igual aos anteriores, nesses três carinhas aqui. Só que agora, qualquer divisão vale. Ou seja, você pode pegar a unidade e repartir, criar um número decimal. Coisa que você não tinha aqui. Números inteiros são exatamente o contrário de decimais. Aqui você ganha os números decimais. Você tem tudo isso aqui e números decimais. Os números decimais, não todos, a gente vai ver isso ano que vem, mas os números decimais que a gente conhece, eles vêm da onde? Da divisão. Ou seja, a ideia de número decimal surgiu quando houve a necessidade de você repartir algo. Beleza. Mas a criação desse cara como conjunto, como regra, veio da onde? O cara pensou assim, bom, o que eu vou criar de novo aqui para eu chamar isso aqui de um conjunto? Vou criar o seguinte, vou permitir que qualquer divisão valha, qualquer divisão tenha resultado. Então, por exemplo, aqui você não poderia dividir 3 em 4 partes. Por quê? 3 dividido por 4 vai dar um número decimal, certo? Vai dar deixa eu ver, 0,7 alguma coisa, tá? Isso não dá, porque aqui não permite, aqui permite.
Então você ganha isso. Outra coisa que você ganha é na multiplicação. É a propriedade do elemento oposto. E aí lembrando, o que é a propriedade do elemento oposto? Quando você do elemento inverso, desculpa. Quando você multiplica uma fração pelo inverso dela, só inverso, certo? O resultado vai ser sempre 1. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Vai dar 20 sobre 20. Isso é o quê? 1. Então, qual é a diferença estrutural, tá, entre racionais e inteiros? Na divisão passa a existir o fechamento. Ou seja, eu permito qualquer divisão. Qualquer divisão pode acontecer. Qualquer divisão vale a partir de hoje. Dentro desse conjunto, tá? Essa propriedade aqui, ela não é uma propriedade de criação do conjunto, não. Ela é uma consequência da criação do conjunto, ok? Ela não é algo que vai dar vida a esse conjunto. Ela é uma consequência de tudo. Perfeito? Então era só isso. A aula de hoje termina aqui e na próxima a gente continua vendo as operações dentro desse conjunto aqui, dos racionais.